O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Morgana Domênica no programa de pós-graduação em Educação da Unicinos. A tese teve como objetivo analisar o movimento Todos pela Educação, buscando compreender suas condições de proveniência e emergência, bem como seus efeitos no cenário educacional brasileiro na atualidade. Bom, professora, qual foi a metodologia utilizada então para fazer essa pesquisa? Bom, da forma como eu construí a minha pesquisa, falar em metodologia é um pouquinho complexo, né? A gente acaba dizendo, sim, que é uma metodologia, esse olhar genealógico inspirado nas teorias de Michel Foucault que a gente utiliza. Mas, na verdade, mais do que uma metodologia às vezes passa a ideia de um passo a passo já pré-estruturado, né? A genealogia Foucaultiana, ela tem um aspecto um pouco diferenciado, ela é uma forma de olhar para os materiais de pesquisa, né? Quando a gente tem um olhar genealógico para a temática que a gente está estudando, o que importa é tentar entender, tentar compreender como é que as coisas chegaram a ser como são. Então, é partir de um tema da atualidade, de alguma coisa que nos inquieta nesse momento, e ir recuando historicamente, buscando diferentes materiais. E aí acho que vem assim, o grande desafio desse trabalho, porque um material vai levando a outro e a outro e a outro, né? E a gente vai tentando entender como que as coisas se constituíram de uma determinada forma para que hoje a gente vivenciasse alguns fenômenos, alguns processos, né? Então, nesse sentido, usar uma genealogia Foucaultiana é fazer uma busca na história, não numa relação de causa e efeito, mas procurando mostrar diferentes tramas, diferentes processos que se entrelaçam, que se imbricam, né? Porque a gente entende que a escola, os processos educacionais se constituem a partir dos fenômenos sociais, bem como os fenômenos sociais também são instituídos a partir de processos que se dão na escola, né? A gente vai usar um termo que é imanência, a gente vai dizer que é uma relação de imanência. Eles se constituem mutuamente, escola e sociedade. Então, tem que ter esse olhar bem amplo, a gente precisa olhar muito para a história, para a filosofia, para as diferentes concepções pedagógicas que foram se instituindo, para entender como é que a gente chega nesse momento, né? A gente está aqui no ano de 2014, tendo certos entendimentos na área da educação que produzem efeitos no nosso dia a dia na escola. E essa busca por materiais, professora, ela se deu lá desde o início, no primeiro ano do doutorado, se estendeu até qual momento? Sim, desde o início, né? Eu já contava com alguns materiais, embora num primeiro momento a gente faz uma certa proliferação nessa busca, né? Se busca tudo possível. Eu contei muito como eu analisei um movimento, né, que é o movimento Todos pela Educação, que é um movimento que um dos princípios dele, um dos pilares dele é a difusão na mídia, né? Ele só se efetiva com uma divulgação muito ampla na mídia impressa, televisiva, rádio, enfim. Então, é um movimento que usa muito a internet. Então, todos os materiais publicados, produzidos pelo movimento, são publicados na internet, numa página oficial do movimento. Então, eu vasculhei muito essa página, né? Tem muito material lá dentro. E aí, eu passei a ser assinante do Diário de Notícias do movimento, enfim. Então, todos os dias recebia atualizações. E passei os 3 primeiros anos da pesquisa coletando os materiais que seriam utilizados. Eu acabei optando por usar somente os manuais de implementação, digamos, do movimento e os relatórios de monitoramento das metas. E por que se deu essa escolha, então, professora? Como é que é fazer esse recorte, tomar essa decisão, então, para poder fazer uma análise em cima desse determinado material? A necessidade desse material, ela se deu em função de que o movimento Todos pela Educação, ele é um movimento organizado pela sociedade civil que tem como objetivo melhorar a qualidade da educação até o ano de 2022. Né? O movimento, ele diz que em 2022 nós temos que ter uma educação de tamanha qualidade que nos torne verdadeiramente independentes enquanto nação. Né? Então, para isso, ele estabelece 5 metas. E essas metas, elas vão sendo monitoradas a cada ano. Então, para mim, era de suma importância perceber como o movimento estava entendendo e significando essas metas, esses indicadores, né?
Então, por isso eu optei por analisar esses relatórios de monitoramento em especial. Porque quando o movimento organiza esses relatórios e traz toda uma série de dados estatísticos acerca dessas metas e como a gente está caminhando no alcance dessas metas, muitos pesquisadores são chamados a analisar esses dados, né? Produzem artigos. Então, é um material muito rico. É um material que tem uma análise quantitativa e uma análise que o movimento pretende qualitativa desses dados. Então, por isso eu optei por esses materiais. Embora que as notícias, né, também poderiam ter sido um instrumento, um material para analisar. Seria super interessante. Mas é preciso fazer uma escolha, porque não dá para abraçar o mundo numa tese, né? Uma tese, ela tem limite, é uma pesquisa que tem limite, são 4 anos no máximo. E até por isso que você parou essa busca por materiais ali no terceiro ano, então para dar tempo de acontecer toda essa análise, né, professora? Exatamente, porque se eu continuasse buscando os materiais até a finalização da tese, não haveria... Porque eles continuam sendo gerados, com certeza. Continuam. E durante esse período, professora, a senhora passou por algum tipo de dificuldade, assim, para acessar esses materiais ou não? Como eles estão disponibilizados na internet, isso foi de fácil acesso? Essa foi a parte tranquila, assim, da busca pelos materiais, porque quando a gente trabalha com entrevistas, né, com, enfim, grupo focal, com outras metodologias de pesquisa, a gente muitas vezes enfrenta maiores dificuldades. A gente precisa ter ali toda uma organização que permita acessar essas pessoas. Depende todo de um fator externo. Exatamente. Como eu estava utilizando documentos disponíveis na internet, isso foi tranquilo. A dificuldade maior foi mesmo fazer esse recorte, fazer essas escolhas, né? Fazer a leitura e a análise de todos esses materiais, porque embora eu tenha escolhido 8 documentos para analisar, né? São documentos de um volume bastante grande, né? Mas eu não li só esses materiais, né? Acabei lendo muitos outros materiais, então tem aí um trabalho bastante exaustivo, de retorno constante. As publicações também, né? E bateu algum momento de insegurança? Quer dizer, não estou indo no caminho certo, talvez eu tenha que mudar um pouco essa linha de onde eu estou seguindo. Aconteceu algum momento assim também, professora? Já desde o mestrado, eu procurei fazer minha pesquisa com uma filosofia de que no início a gente precisa proliferar, né? Precisa se abrir. Então, é claro que bate uma insegurança, assim. A gente sempre se pergunta se está indo no caminho certo para conseguir produzir uma análise realmente que tenha, enfim, importância, né, na área e que faça sentido. Mas acho que é natural, faz parte e é um movimento necessário, assim, também se perguntar muito. Tem a ver também com o referencial teórico que eu utilizei, né? Um questionamento constante, uma hipercrítica, um olhar para aquilo que a gente mesmo está produzindo e se perguntando, porque não se trata de produzir verdades, né? Mas de produzir olhares possíveis para esse material que está ali. Então, tem que se fazer esse questionamento o tempo todo. Tá certo, professora. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Morgana Domênica, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?